Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É sempre a saudação que fazemos ao iniciar esse culto, esse encontro. E nós já estamos realizando encontros presenciais ao longo da semana, mas ao domingo ainda não. Então hoje, como é domingo, você está aí na sua casa, nesse momento de culto que vamos iniciar. E antes de ouvir o prelúdio, eu sempre oriento a que você prepare tudo aí, né? Deixe tudo no lugar, traga uma água, vá ao banheiro se é o caso, para que nada te impeça de ouvir a mensagem e principalmente de adorar a Deus, porque aí precisa ser o seu espaço de adoração. Lembre-se também de divulgar esse link para que outras pessoas possam ter esse encontro com o Senhor, possam participar deste culto junto conosco. Enquanto você faz isso, nós vamos ouvir esse hino, esse cântico, que será o nosso prelúdio. Acredito. Vamos ouvir com os irmãos Lia e Lúcio. Graça, paz, saúde e cura para você e para sua família, querido. A paz do Senhor, queridos. Nestes dias de desespero, incerteza em medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nestes dias de desespero, incerteza em medo há, em uma salvação eu creio em ti, Creio em ti. creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que a nossa fé não seja um Que livro, a nossa fé não seja um livro, apenas notas e canções. apenas notas e canções. E mesmo em tentações e fracos, Mesmo fraco, creio em ti. creio em ti, Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora o amor venceu. e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Creio em ti, creio em ti.
Vamos orar agora, dando início a esse culto. Vamos pedir ao Senhor direção, vamos pedir ao Senhor que cada pessoa que chegar para assistir possa não apenas assistir, mas cultuar. Porque o nosso entendimento é que cultuar é entrar na presença de Deus. Estamos coletivamente, mesmo que fisicamente distantes, mas todos ligados em Deus com nossa mente, nosso coração, nosso espírito, que é o mesmo espírito, adorando e reconhecendo a grandiosidade do mesmo Deus. Vamos então orar. Deus, eu quero te agradecer nesse momento pela oportunidade de estarmos na tua casa, nós aqui, e os irmãos em casa, mas o Senhor está presente, por isso lá também é a igreja do Senhor. Deus, pedimos que o Senhor nos fale e receba o nosso louvor e adoração, que esse culto seja somente para ti, e que ele alcance vidas, alcance pessoas em outras cidades, estados, países. Que o teu nome seja engrandecido, não o meu, não o nosso, não apenas o nome de uma igreja, mas o nome do Senhor Jesus. É em teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Façamos então agora o recitativo bíblico. Firmados em Cristo, Deus eterno, rocha da nossa salvação. Vamos recitar juntos o Salmo 95, 1. Vamos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Quando você estava aqui no templo, você ficava em pé na hora do louvor, na hora da adoração, você batia palmas, não é isso? Em casa, provavelmente você não está fazendo isso, mas pelo menos uma coisa você pode fazer. Solta a sua voz, toque o coração de Deus com o seu cântico, que Ele possa ouvir você, não fique apenas olhando o seu aparelho de TV ou o seu telefone celular, ou o computador. Cante, cante com o coração, pois Ele merece todo o louvor. Ele é a rocha. É isso que nós vamos cantar nesse momento. Adore ao Senhor com esse cântico. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os teus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu
sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os teus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os teus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, só em ti, e sempre confiarei. Confio em ti, só em ti, e sempre confiarei. Confio em ti, só em ti, e sempre confiarei. Que bom você poder adorar a Deus com esse cântico. Ele é a nossa rocha, nele estamos firmados. Viva essa realidade, viva essa realidade com o Senhor. E agora nós vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus. Firmados em Cristo, Deus invisível, real e criador de todas as coisas. Vamos ao recitativo bíblico, João 1, 1 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é Jesus. Ele estava no princípio. Esse é Jesus, Criador junto com o Pai, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade, são um único Deus. Esse é o mistério da Trindade. E nós cremos que Jesus, o Eterno, o Deus, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, é o único que deve ser adorado. Jesus, essência da adoração. É o que nós vamos cantar nesse momento. Cantemos juntos. Olá, querido. Graça, paz, saúde e cura para você e para sua família. A paz, querido. Vou ler Salmo 9:2. Alegrar-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me chego a ti. Agradar-te, ó Deus.
sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Tão fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres minha adoração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Então, Senhor, eu que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Então, Senhor, eu que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, mas vamos nos lembrar também de outras pessoas. A igreja precisa continuar avançando, a igreja precisa continuar cumprindo o seu papel. Vamos orar por isso. Vamos clamar a Deus por aqueles que estão em sofrimento, aqueles que ainda não têm a Cristo como uma rocha e por isso sofrem ainda mais, aqueles que ainda não o conhecem. Vamos clamar ao Senhor pelos médicos, enfermeiros, vamos clamar ao Senhor pelos nossos líderes governamentais, vamos clamar ao Senhor por toda a nossa sociedade e por todo mundo que está sofrendo com essa pandemia, para que a palavra do Senhor chegue até eles, para que sejam alcançados, para que sejam transformados pelo poder do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, eu quero nesse momento clamar ao Senhor. Vivemos, ó Deus, nesse tempo, um tempo tão difícil, mas nós temos experimentado de algo novo. Eu sei que o Senhor tem nos falado nesse tempo, eu sei que o Senhor tem mudado o coração da tua igreja. Não queremos perder o foco da nossa missão, não queremos nos afastar do Senhor, não queremos que nada nos impeça de expressarmos verdadeiramente a nossa adoração. Deus, alguns pastores já estão dizendo que irmãos estão deixando de participar dos cultos online, estão esfriando na fé. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Pai, nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos governantes. Estende as tuas mãos sobre os nossos governantes, homens e mulheres, não apenas presidentes, governadores, prefeitos, mas todos os que lideram têm responsabilidade de tomada de decisão em prol da nossa nação, que tenham um olhar fixo naquilo que é o seu trabalho diante do Senhor, que sejam dignos, ó Deus, de estar ali, e que o Senhor seja a autoridade máxima sobre a vida deles. Pai, te pedimos por médicos, enfermeiros, te pedimos por todos os que estão na linha de frente do cuidado dessa pandemia, te pedimos pelos cientistas que estão trabalhando para alcançar a vacina, para aprontar tudo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e principalmente que o Senhor seja reconhecido diante de todos. Pai, te adoramos e pedimos que, como igreja do Senhor, possamos continuar avançando na proclamação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. 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 Que maravilha é nós podermos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer comigo mais uma leitura bíblica.
escolhida para este culto de hoje, Salmos 78, 35, Romanos 8, 31 a 34. Você pode acompanhar comigo a leitura. Leia também, leia em voz alta. Diz assim a palavra do Senhor. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo é a nossa rocha fiel. Cristo é aquele de quem nada pode nos separar. Querido, viva essa realidade. Você é um escolhido de Deus e nenhuma acusação pode chegar até você. Creia nisso, confie nisso, viva isso, em nome de Jesus. Vamos adorar com esse cântico. Rocha fiel. Olá, querido. Graça, paz, saúde e cura para você e para sua família. A paz do Senhor, queridos. Vou ler Salmos 71, 3. Diz assim: Se tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente, dá um mandamento que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ama-te, ó meu Senhor, o grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. Enquanto tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar edificado o meu coração, no seguro e imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar edificado o meu coração, no seguro e imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei o melhor.
rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Venceremos em Cristo Jesus, meu querido, a nossa rocha fiel. Amém. Que bom nós podermos adorar com esse cântico Rocha Fiel. E agora nós vamos interceder. Temos clamado ao Senhor nesses 40 dias, pedindo a direção de Deus para o retorno presencial. Durante a semana já temos alguns encontros, mas estamos projetando o retorno para breve. E eu quero então pedir a você que esteja em oração. Principalmente porque eu entendo que esse é um momento em que Deus vai falar ao coração de cada um. Deus vai falar ao seu coração para que você compreenda, dentro da responsabilidade, se é para você vir. Deus vai falar ao seu coração se é para você vir para ajudar aqui. Tantas coisas a gente precisa para transmitir o culto e para ter o culto presencial. Som, imagem, recepção, tudo isso precisa estar funcionando. Pessoas que podem chegar precisando ser acolhidas e precisa ter todo o distanciamento. Então nós queremos pedir a direção de Deus e queremos que Ele toque o seu coração, para que você possa assim experimentar de certeza. Se é para você vir adorar ao Senhor aqui, juntos, se é para você vir para servir, vamos clamar a Deus? Vamos clamar ao Senhor nesse momento? Oremos. Deus, eu quero pedir ao Senhor que esteja direcionando a tua igreja. Quando entramos na pandemia, estávamos no meio de uma campanha de oração, clamando por despertamento espiritual, clamando por transformação, por mudança, clamando por direção. E da mesma forma agora nós retornamos, clamando ao Senhor, que nos mostre, que nos revele aquilo que é a tua vontade, o teu querer, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai, fala ao coração de cada um dos teus filhos em casa, para que a decisão do coração seja uma decisão que venha do Senhor. Porque muitos já retornaram a tantas atividades, outros não estão conseguindo serem alcançados pelo culto online. Por isso também entendemos que o templo precisa estar aberto para darmos a oportunidade a amigos e irmãos de serem alcançados pela tua graça, pela mensagem do Evangelho. Um tempo de adoração. Fala ao nosso coração, ó Deus. Dá-me sabedoria como pastor dessa igreja, para conduzir o rebanho do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós vamos passar para esse momento de compartilhar da palavra do Senhor. E é sempre um momento agradável, né? Momento de estarmos ouvindo a mensagem. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, acessar o seu celular, para que nós possamos juntos compartilhar da mensagem do Senhor. Continuamos então com a nossa série, o texto de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, e hoje estaremos lendo Colossenses 1, de 15 a 23. E o tema proposto para a mensagem de hoje é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta que vai ecoar ao longo dessa exposição. Colossenses 1, de 15 a 23, eu convido
a fazer essa leitura comigo. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o Senhor por essa palavra poderosa que o apóstolo está ministrando à igreja de Colossos, e a palavra viva que serve também para nós nesse momento. Quem é Jesus? Essa é a pergunta. Jesus, o homem que dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus, e não reconhecer a figura de Jesus é algo que é quase que inconcebível. Porque ele é uma figura que toca a vida de todas as pessoas no mundo. Mas a maneira como enxergamos o conhecimento a respeito de Jesus é diferente. O pensamento a respeito de Jesus é diferente. Lá no contexto do apóstolo Paulo, já existiam vários pensamentos. Se começarmos a pensar aqui, quem é Jesus? Alguns podem dizer, um ser iluminado. Jesus, um ser iluminado, um anjo de luz. Alguns podem dizer, Jesus é alguém que falava de bondade, que pregava o amor. Alguns podem dizer que Jesus era um ativista social, alguém que estava ali lutando pelos pobres, lutando pelas mulheres, lutando pela causa daqueles que eram oprimidos. Alguém pode dizer, Jesus foi um grande profeta, falava das coisas que eram de Deus. Mas quem é Jesus? Estava assistindo com a minha filha, ela gosta de um youtuber, né? Assiste algumas coisas, Gato Galáctico. Eu não gosto muito não, mas ela curte. E aí, num dia, uma entrevista lá, que estavam fazendo perguntas para ele, e ele tinha que comparar, escolher entre umas coisas e outras. Uma das perguntas foi, Jesus ou Minecraft? Jesus ou Minecraft? E ele disse, Jesus, né? Filho de Deus. Você vê como Jesus pode chegar a ser comparado com um jogo. Quem é Jesus? Dentro do contexto da igreja de Colossos, já haviam muitas distorções a respeito de Jesus, pensamentos, filosofias. E por conta disso, o apóstolo está ensinando, combatendo tudo isso e mostrando quem realmente Cristo é. Ele é a rocha. E aí nós vamos ao texto. Dos versos 15 a 17, vemos primeiro que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é a imagem de Deus invisível,
o primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Perceba que o apóstolo aqui está falando do Cristo cósmico. Jesus é Deus, ele estava presente na criação. E mais, ele não só estava presente na criação, como ele também participa de toda a sustentação do universo. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele está como uma representação de Cristo, a imagem, representação de Deus, a imagem de Deus. E nesse caso, imagem é semelhança. É mais do que uma representação, é uma manifestação. O comentarista Barclay chega a dizer que a palavra usada aqui para a imagem é a mesma palavra que foi usada no Gênesis, quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, não dizendo que Jesus é um homem apenas, mas fazendo assim uma referência que o homem, quando é criado, ele é imagem de Deus, mas essa imagem ela é distorcida posteriormente pelo pecado. Éramos para viver essa plenitude de comunhão com Deus, mas essa experiência é quebrada pelo pecado. Mas em Cristo não há pecado. E naquele tempo, naquele contexto, existia um grupo filosófico chamado de gnósticos, ou seja, o gnosticismo. E o apóstolo Paulo estava combatendo o gnosticismo, porque muitos pensamentos gnósticos são pensamentos que nós temos hoje também. Gnósticos são conhecidos por intelectuais. Gnosticismo está ligado à sede pelo conhecimento, desejo do conhecimento. E incomodava pensar que o cristianismo é algo que é simples. Chega a ser rude por sua simplicidade. Por isso, os gnósticos eles queriam transformar o cristianismo em algo que se tornasse mais uma filosofia que pudesse ser discutida, conversada, pensada, refletida, como as outras filosofias comuns. O problema é que o gnosticismo apresenta algumas distorções, e o apóstolo Paulo precisa alertar a igreja sobre isso, e hoje nós precisamos alertar a igreja sobre isso também. Um pressuposto básico do gnosticismo era crer que a natureza, né, ela é má, a matéria é má, só o espírito é perfeitamente bom. Em consequência disso, Deus não podia ter criado a matéria, porque Deus não criaria algo mal. Então, ao invés de criar a matéria, ao invés de ser o criador de todas as coisas, na verdade Deus, ele cria emanações, ou seja, poderes, e esses poderes vão se distanciando de Deus, e por se distanciarem de Deus, eles então podem criar coisas, e não Deus cria diretamente. Veja que coisa triste é esse pensamento. Deus então não é o Criador. E se Cristo é Deus, Cristo também não pode ter participado dessa criação. Perceba que essa é uma distorção, e Paulo então está dizendo: Jesus é Deus, Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus. E isso precisa ser firmado em nossa mente. Porque ainda hoje, alguns pensadores, eles não conseguem conceber a visão cristã porque acham simplista. E não se abrem para isso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Esse é Jesus. Você crê nisso? O texto continua para dizer o que Jesus representa. Jesus é também Senhor. O verso 18 vai dizer:
ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo é Senhor da igreja, e quando a igreja, ela entende isso, quando a igreja se coloca na posição de corpo, e entende que Cristo é a cabeça, e que a partir dele, da mente de Cristo, da vontade de Cristo, do desejo de Cristo é que a igreja caminha, e assim a igreja pode caminhar viva. E quando a igreja está submissa ao controle de Cristo, as suas ações no mundo são impactantes. Perceba que a minha vontade, a sua vontade, comparada à vontade de Cristo, ela é inútil. A minha vontade, o que eu quero, o que eu penso, o que eu consigo planejar, se não está alinhado com aquilo que o Senhor Jesus tem, é inútil. É por isso que nós, como igreja, precisamos buscar na presença do Senhor e colocá-lo no lugar de Senhor, para sermos a representação dele nessa terra, suas mãos, seus pés, as nossas ações tocarem o coração das pessoas como Cristo tocaria. Mas isso só acontece quando nós o reconhecemos como Senhor, quando nós vemos que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele sustenta todas as coisas. Você tem experimentado disso? Você compreende isso? Você crê nisso? Bom, esse é Jesus, o próprio Deus, Senhor. E o que ele fez? O apóstolo continua a imprimir essa teologia na igreja de Colossos, e ela é a nossa teologia. O que ele fez? A sua obra. Versos 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Deus o fez pleno em sua morte na cruz. Ali ele estava vencendo a morte, porque ele não fica morto, ele ressuscita ao terceiro dia. E a sua obra é a obra de reconciliação. E perceba que o texto diz, o apóstolo diz que nele todas as coisas são reconciliadas. Não apenas pessoas, mas todas as coisas são reconciliadas. Reconciliar é trocar, é mudar. Na reconciliação, o relacionamento do homem com Deus é transformado. O homem estava distante de Deus e ele então é transformado e pode então novamente viver em comunhão com Deus. Isso é reconciliar. Essa é a obra de Cristo. Lembre-se que o gnosticismo que Paulo está combatendo, eles acreditavam que a matéria é ruim, eles acreditavam que Deus não podia ter criado o mundo porque o mundo era ruim. Por isso, Jesus, ele passa a ser apenas pensado como mais uma dessas emanações. E Jesus, por ter algo de divino, ele não podia ser humano, porque a humanidade é ruim, a matéria é ruim. Então eles não acreditavam que Jesus era homem. Jesus era um fantasma, alguém que tinha ali algumas características de humano, mas ele não era plenamente humano. Mais uma distorção filosófica, mais uma distorção de pensamento. É por isso que o apóstolo lá no verso 22 vai dizer: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, no corpo da sua carne. Ele faz questão de dizer que Jesus era homem enquanto estava na terra, carne como nós, para que no seu corpo ele promovesse a reconciliação entre os homens e o Pai. Então, a salvação, segundo o gnosticismo, ela é algo ligado apenas a conhecimento, a evolução do homem que vai avançando em conhecer mais a respeito de Deus e vai se aproximando de Deus. Não!
Paulo combate dizendo: ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A salvação vem pela morte de Cristo na cruz. E a morte de Cristo da cruz paga o preço pelo pecado, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E somos salvos pela graça. Ele nos oferece isso gratuitamente. Somos salvos quando cremos que esta é a verdade do Evangelho. Foi isso que Deus fez. Romanos 8:32 vai dizer: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus entrega a Cristo. Cristo se entrega à cruz para que, ao pagar o preço do pecado, que era a morte, ele pudesse nos reconciliar com Deus. Ele estava ali pagando o meu preço. Ele estava ali pagando o seu preço. Ele estava ali proporcionando a nossa reconciliação com Deus. E o texto é lindo porque, se você olhar e ler, como eu já falei aqui, essa reconciliação, ela se estende para toda a criação. Por meio dele, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, é o que diz o verso 20. Compreendemos que a própria natureza geme, a própria natureza sofre por conta do pecado. E quando Cristo se entrega na cruz, ele abre a possibilidade para que toda a natureza se reconcilie com Deus. Percebe a dimensão disso? Tudo é transformado quando estamos em Cristo. A nossa relação com o mundo é transformada quando estamos em Cristo. William Berkeley faz uma oração, uma palavra linda, eu quero citar para você. Ele diz sobre Jesus: ele é o Senhor da vida, a fonte e a origem da igreja, aquele que dirige constantemente a igreja, o Senhor de tudo em virtude de sua vitória sobre a morte. Senhor da vida, fonte e a origem da igreja, ele conduz a igreja, ele é Senhor de tudo quando vence a morte na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é Jesus para você? O que ele fez por você? A gente vive numa sociedade que é utilitarista, né? A nossa sociedade é uma sociedade que pensa nas coisas em função daquilo que elas podem servir. Então, se algo não me serve, se algo não proporciona alguma coisa para mim, não importa se tem algum valor para os outros, precisa ter valor para mim, precisa me servir. É por isso que as relações humanas são tão voláteis. Se esse relacionamento está me trazendo benefícios, então está tudo bem, a gente está bem. Se não está me trazendo benefícios, a fila anda e eu vou para outro relacionamento em busca de benefícios para mim. Percebe? Essa é a sociedade em que nós vivemos. Por isso que as músicas hoje são feitas e os sucessos duram um pouco, daqui a pouco não servem mais. Hoje alguém é um grande artista, daqui a pouco a gente não quer mais, a gente quer ouvir outra coisa. Por quê? Porque a mente dessa sociedade é assim. E da mesma forma, Cristo acaba se tornando algo assim. Para que tudo isso? Para que toda essa religiosidade? Para que esse negócio de ir à igreja? Para que esse negócio de orar? O que isso me serve? E quando eu faço uma prece, faço uma oração, eu clamo, e alguma coisa acontece para mim, eu creio. Ai, que bom, obrigado, que bom que Deus me atendeu, eu amo esse Jesus. Mas quando eu faço a minha oração e ela não é atendida e as coisas começam a ficar ruins, eu deixo de crer, digo assim, tá vendo, Deus não existe, eu não preciso disso, eu vou viver a minha vida, eu vou procurar fazer outras formas, eu vou até a outras formas de religiosidade, porque eu preciso de solução para mim, eu preciso da resposta para mim, eu quero tudo para mim. Assim é essa sociedade. Queremos conhecer, eu quero entender um pouco mais, eu quero saber mais. Como é que isso funciona?
Como é que é isso? Não, enquanto eu não conhecer plenamente, eu ainda tô procurando ainda, quero saber um pouco mais. Estive muito tempo na universidade, né, estudando minha graduação, minha pós-graduação, e eu percebia muito isso. Não, eu quero entender um pouco mais, Domingos. Não é meu momento não, porque eu ainda não entendo, eu ainda não compreendo. Querem colocar Cristo dentro da mente humana de forma plena, como se isso fosse possível. Querem inspirar a compreender plenamente. E aí ficam travados. E aí não conseguem avançar com um passo de fé. É claro que a nossa fé não é uma fé burra, vamos dizer assim. Não é uma fé ignorante. A gente tem conhecimento, a gente tem palavra. A gente tem verdade revelada. Mas existe um passo de fé. E mais, nós entendemos, como diz em 1 Coríntios 2,16, que dando este passo de fé, ou seja, entregando-se plenamente a Cristo, nós passamos a ter a mente dele. Então o conhecimento pleno vem depois da rendição. Pois quem conhece a mente de Deus, a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, se você quer ter a mente de Cristo, não é buscar em conhecimento vão da natureza, não. A mente de Cristo vem pela experiência com Cristo. A mente de Cristo vem pelo contato com Cristo. A mente de Cristo vem com a fé em Cristo, naquilo que Ele é, Senhor, Deus. E a partir desse movimento de fé, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e passamos a ter o entendimento pleno, o olhar para as coisas com a mente de Cristo. Percebeu? O primeiro passo é o passo de arrependimento e fé. Não busca por conhecimento. Assim o apóstolo orienta a igreja, diferente dos pensamentos e correntes gnósticas, de que diziam que salvação era por conhecimento. Não. Salvação está em Cristo. A salvação e remissão dos pecados vem de Cristo, da reconciliação que Cristo promove. Na última mensagem, nós lemos no verso 13 e 14 que Ele é esse Deus que nos tirou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vimos essa figura de reinos e vimos como Cristo abre a possibilidade para que nós saiamos do reino onde somos dominados pelo nosso próprio querer, onde Satanás impera, para o reino de Deus. Por isso continuamos a viver neste mundo, mas a nossa mente é uma mente que entende que pertence a outro reino. Essa é a figura. E agora, de forma grandiosa, ele usa este hino para declarar que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele usa essa passagem lindíssima para estabelecer que Cristo é o Rei dos Reis, Cristo é Senhor dos Senhores, e apenas através dele, através do relacionamento com ele, podemos ser reconciliados com o Pai. Qual tem sido a sua experiência? Você tem vivido essa experiência de reconciliação? Ou você está distante, ainda pensando, esperando um pouco mais? Hoje vou até ouvir esse culto aí, vou até ouvir esse pastor aí. Não. Esse é o tempo de dar um passo, de ser plenamente absorvido por essa obra redentora, obra grandiosa, que transforma vidas ao longo da história. No verso 23, o apóstolo Paulo, após declarar que aqueles homens e mulheres que antes eram considerados estrangeiros, que não conheciam o caminho do Senhor, mas que pela graça é aberto a todos, ou seja, o evangelho não é apenas para os intelectuais, não é apenas para quem tem conhecimento, não. Todos, o verso 21 diz isso.
Vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras, mas que praticavam, ou seja, aquilo que você praticava mostrava o seu afastamento de Deus. Mas agora você está reconciliado com Cristo. E o que essa reconciliação ela nos traz de responsabilidade? O que diz o verso número 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perceba aqui o que o apóstolo está falando. É que esse passo de fé, ele nos constrange a uma vida de santidade e fidelidade. Ele nos constrange a uma vida de firmeza em Cristo, alicerçados na rocha. Você está diante do fundamento que é Jesus. E você precisa viver essa experiência e passar a se ver firme em Jesus. Firmes na fé em Cristo. E Paulo diz que com base nessa fé ele se torna ministro. Ele se torna servo. Ele vive para o Senhor. Queridos, nós estamos no meio de uma pandemia. E se tem uma coisa que a pandemia tem feito é abalar os alicerces da vida. Pessoas estão perdendo seus empregos. Pessoas estão perdendo aquele que era o sustentador da casa, pais falecendo, mães falecendo. São tantas as perdas. E diante dessas perdas, muitas vezes, as nossas pernas se abalam. E aí a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos estar firmes em Cristo, porque Ele é rocha. Se durante essa pandemia você percebeu que aquilo que você tinha como base não passava de entretenimento, que aquilo que você estava curtindo, que você estava gostando, que você estava construindo na sua mente como algo que trazia o suficiente para você, não está trazendo mais? Pois é. O que o apóstolo Paulo apresentou hoje, que a palavra de Deus apresentou hoje, o que está sendo ensinado à igreja de Colossos, está sendo ensinado à igreja Batista em Vital Brasil, está sendo ensinado a você que nos ouve, é que Cristo é a rocha. E você precisa permanecer na fé alicerçado e firme, não se afastando dessa esperança que é Jesus. Não se afastando daquilo que você ouviu e creu. Permaneça firme no Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Queridos, eu sei que esse mundo é sedutor, tantas coisas são colocadas diante de nós. E nesse momento eu penso ainda mais nos jovens, né? Esse mês de agosto é o mês em que a gente fala juventude, adolescentes, jovens. Nós temos na nossa igreja jovens tão atuantes. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas eu sei que esse mundo é um mundo que mostra tantas coisas que parecem ser boas, mas que na verdade não são rocha, não são firmeza. E você, principalmente você que é jovem, precisa ter esse alicerce. Cristo precisa ser a sua rocha. Isso significa que Ele se torna a base da sua vida. Todas as decisões que você vai tomar, as decisões para o futuro, quando você pensa no futuro, você precisa pensar à luz de Cristo. Quando você pensa na profissão que você vai ter, você precisa consagrar essa profissão diante do Senhor e perguntar: Senhor, é isso que o Senhor espera de mim? Quando você pensa nos relacionamentos que você quer estabelecer, você tem que colocar diante de Cristo e pensar: Senhor Jesus, é esse o relacionamento que o Senhor tem para mim? A vida precisa se tornar Cristo. Você precisa se tornar um ministro, um servo. É isso que eu sonho para essa igreja. É isso que eu sonho para você, jovem. Essa sociedade espera por você. Essa sociedade precisa de respostas que tragam segurança. E você que já conhece a Cristo tem essa resposta. E você não pode se calar. Esse é o tempo. Você precisa desejar servi-lo para mostrar esperança ao mundo. A Igreja Batista em Vital Brasil precisa ser para você esse lugar onde você tem como uma base para a partir daqui ganhar o mundo com a proclamação do Evangelho, com a vida que Cristo pode dar. Querido, consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Permaneça alicerçado. Creia que Ele é Deus. Creia que Ele é caminho, verdade e vida. Creia que Ele é Senhor, o único digno de adoração.
Tome essa decisão nessa noite se você ainda não tomou. Viva para Cristo. E ao perguntarem quem é Jesus para você, tenha a resposta certa. Ele é a rocha em quem estou firmado. Amém. Eu quero orar nesse momento, pedindo a Deus pela sua vida. Você que, de alguma forma, ouvindo essa palavra, entendeu que estava com muitas coisas na cabeça, se afastando de Deus, e precisa hoje alinhar isso, alinhar na sua vida, tomar uma decisão, dar uma resposta. Quem é Jesus? Você quer declará-lo como Senhor? Quer declará-lo como Salvador? Quer se render a Ele? Então faça isso nesse momento enquanto oramos. Clame ao Senhor e creia que Ele o responderá. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de anunciar essa verdade. Verdade que é firme, verdade que é absoluta, que não é apenas filosofia ou pensamento vão. Cristo, Deus invisível, Cristo Senhor. Deus, aqueles que estão ouvindo e que estão glorificando, porque dizendo, é nisso que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor pela tua igreja estabelecida neste lugar. Mas talvez alguém esteja ouvindo hoje e pela primeira vez disse, eu entendi que estava com muitas coisas na minha mente e tudo isso ruiu. Mas hoje eu quero me render a Cristo. Ouça essa oração de alguém que está arrependido, reconhecendo que precisa do Senhor, reconhecendo que quer viver para o Senhor, tornar-se um servo, um ministro do Senhor. Recebe o Senhor, como o Senhor recebeu a mim, um pecador. Transforma esta vida, porque tudo o que somos é para o Senhor. Não merecemos, mas recebemos pela graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você, por algum motivo, compreendendo essa mensagem, tomou essa decisão e você está próximo a nós, faça contato. Se você está longe de nós, faça contato também. Nós vamos te assistir. Nós vamos te ajudar a caminhar com Cristo. Entre nos nossos canais, acesse o nosso site, faça lá na página de pedidos de oração, mande esse e-mail para nós, fale aí no chat, alguém vai fazer contato com você, para que você possa também ser cuidado e a cada dia se tornar mais e mais um discípulo de Jesus. Querido, nós estamos chegando já ao final deste encontro, mas eu quero nesse momento passar um momento de dedicação de dízimos e ofertas, e nós vamos ouvir o cântico Que Mudança Admirável. E nós não estamos ainda aqui presencialmente, por isso você não vai poder trazer a sua oferta. Mas é um momento de orarmos agradecendo a Deus e também de sempre colocarmos aqui a nossa conta, se você deseja ofertar, contribuir. A igreja tem feito muitas coisas, temos entregado cestas básicas para famílias, são mais de 50 famílias, e tem sido difícil porque tem reduzido o número de ofertas, você pode ofertar especificamente por isso. Temos sustentado as coisas aqui, feito mudanças, reformas na igreja, sustentado pessoas, e nós precisamos do seu apoio. Você que é membro da igreja tem esse compromisso. Você que é alguém que está chegando para participar conosco, tenha também esse compromisso. Você que está apenas participando desse encontro e quer contribuir, faça também. Tudo para a honra e glória do Senhor. Enquanto ouvimos e cantamos juntos o hino Que Mudança Admirável. Vamos cantar. Olá, querido. Graça, paz, saúde e cura para você e para sua família. A paz do Senhor, queridos. 1 Coríntios 6,11. Fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Queridos, nós estamos já encerrando este culto. Pastor, e as comunicações? Olha, a gente tem evitado de ficar falando um monte de comunicações. Então, você acessa os nossos canais, tá aí os nossos canais, o nosso site, o nosso WhatsApp. A gente tem uma linha de transmissão que envia todas as comunicações e você vai saber muitas informações. Estamos no meio da campanha de oração, então todos os dias nós temos encontros em horários diferentes. Segunda e terça são 7h30 da noite, quarta e quinta, 7 horas da manhã, sexta, 10h30 da noite, sábado, às 10 horas da manhã e o domingo estamos aqui. Então, nesses encontros, a gente sempre fala daquilo que precisa ser comunicado aos irmãos e aos amigos para que possam continuar participando conosco. Deus nos abençoe, que Ele possa falar ao nosso coração durante esta semana, nas nossas células que estão vivas e atuantes, que você possa participar de uma, é um tempo de comunhão, a célula é vida na vida. Aqui você só me ouve, lá você pode falar, trocar a respeito dessa mensagem, contar o que Deus tem falado ao seu coração, participe de uma célula, e lá você vai experimentar do que é realmente ser a grande família Vital Brasil. Vamos orar e logo após ouviremos o pós-lúdio. Deus, muito obrigado por esse momento de encontro. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos direciona. O Senhor é a cabeça da igreja. E que nós, como membros, possamos ser guiados pelo Senhor para agir no mundo aonde estivermos. Obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao longo da semana, depositados, transferidos, e aqueles que foram tocados para fazer isso hoje ou a partir de hoje. Glorificamos o Teu nome, porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Dá-nos uma noite de paz e uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus! Vamos encerrar ouvindo esse cântico. Que Deus nos abençoe. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Com grande cantarei, com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Com grande
todos nós.